Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Meus queridos irmãos, vamos então para a pregação do Evangelho. Eu queria primeiro pedir que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias em Atos, no capítulo 1. Essa é a nossa leitura inicial do sermão. Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Em seguida, vamos para Colossenses 3. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Até aqui. Eu queria ainda ler uma pergunta e resposta do nosso catecismo. Dia do Senhor 18, a pergunta e resposta 49. Que diz bem assim, de que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Primeiro, Ele é o nosso advogado no céu diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como a garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. E terceiro, Ele nos enviou o seu Espírito como penhor, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não as que são da terra. Estes são os textos, então, para a nossa reflexão nesta manhã. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, como cristãos reformados, sabemos muito bem da situação da humanidade diante de Deus, e como os nossos pecados nos afastam do Altíssimo. Desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, a humanidade vive em conexão, com o mal e em desconexão com Deus. Desde a queda, o homem vive afastado do Senhor. As pessoas vivem como se Deus não existisse, ou então como se ele fosse distante, impessoal, como se ele não se relacionasse com a sua criação. Esse é o entendimento que muitas pessoas têm. Ora, irmãos, Deus é santo,
é totalmente outro, ele é o nosso Criador, ele é todo-poderoso e habita numa luz inacessível, em outra dimensão. E nós estamos apenas aqui, neste mundo, nessa dimensão caída, corrupta, defeituosa, por causa de nossos próprios pecados, não é? E estamos, então, afastados por natureza. Esta é a consequência da queda. É o homem viver neste mundo e caminhar dia após dia sem um contato com o seu Criador, adorando a si mesmo, fazendo ídolos para si, sem poder encontrar a Deus, não é? Por suas próprias capacidades. No último domingo, nós aprendemos no dia do Senhor 17 que Cristo ressuscitou, e isto para nós é o grande motivo de consolo. Inclusive pensamos no que poderia causar aos discípulos, não é? De repente, essa saída de Cristo do mundo. Vendo Cristo morrer ali, eles foram realmente impactados, mas também poderiam sofrer ao vê-lo partir para o céu, como lemos em Atos 1, por exemplo. Não é? E tudo isso para nós tem um significado importante. Talvez aqueles que estivessem com Cristo naquele momento, os que estavam ali, se sentissem um pouco abandonados, pois quando Cristo estava com eles, eles podiam falar diretamente. Mas uma vez que Cristo subiu aos céus, eles poderiam se sentir abandonados. Mais uma vez compreender que Deus estava distante deles. Deus está aqui conosco. Ele, misericordioso, pelo Espírito Santo, habita em nós. E Ele mesmo veio a este mundo e se encarnou. Ou seja, o eterno Filho de Deus desceu a esta dimensão, se humilhando, assumindo a nossa própria natureza, mas depois de cumprir sua missão, subiu aos céus. Foi o que lemos já aqui na palavra de Deus, não é? Ele voltou para o lugar de onde veio, para aquela dimensão a qual chamamos de céu, onde Deus habita. Ora, podemos compreender então que com a descida de Cristo, a própria eternidade tocou aqui, nesta dimensão, mas depois voltou para lá. E a pergunta que poderia ficar é, e agora? Jesus esteve aqui, Deus conosco, mas agora ele voltou para os céus. Os discípulos viram, testemunharam os seus apóstolos ali. Os anjos disseram a eles, ora, por que vocês estão olhando para cima? Eles viram essa cena, realmente eles contemplaram tudo aquilo, e eles se entristeceram, eles sofreram, mas eles receberam um consolo daqueles anjos. Consolo de que Cristo, do mesmo jeito que subiu, um dia voltará. E temos que realmente pensar nessas verdades e descansar nosso coração para aprendermos que Cristo não estará aqui fisicamente. O fato de ele estar agora no céu, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, fisicamente, não é algo que representa abandono, nem nos deixa sozinhos neste mundo. Na verdade, nós temos muitas bênçãos a partir da subida de Cristo aos céus. Ele no céu nos abençoa. Recebemos benefícios maravilhosos. Aprenderemos então, irmãos, que, não é? Cristo nos céus nos deu o poder de buscar as coisas do alto, as coisas lá de cima, onde Ele está. Aprenderemos isso em 3 pontos. Podemos buscar a Cristo onde Ele está. Esta é uma bênção que recebemos. Podemos também pensar na majestade do céu como algo real. E podemos desfrutar hoje de comunhão com Deus por meio de Cristo. É o que aprenderemos na pregação desta manhã. Vamos para a primeira parte, então. Podemos buscar a Cristo onde Ele está. Só relendo aqui o verso 1 de Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Já compreendemos que o céu, onde Deus habita, o verdadeiro tabernáculo, é outra dimensão. Dimensão esta que não pode ser acessada pela tecnologia ou pelos esforços humanos. Não é como nos filmes de ficção, onde cientistas constroem uma máquina que abre um portal e pode levar as pessoas para uma outra dimensão. Isso, na verdade, é algo impossível. O lugar onde Deus habita é inacessível, porque pertence a esta dimensão totalmente diferente. Como lemos, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Bem assim, aquele que possui, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém? E, obviamente, há uma razão para isso. Há uma desconexão da humanidade com Deus, desde o pecado. Então, o homem natural não tem acesso a Deus. E há uma razão para isso. É impossível, então, o homem se aproximar de Deus por ele mesmo. E por quê? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Algo foi perdido, não é? Completamente perdido na queda do homem. Veja, pensando em Deus como sendo imutável, e nós, que fomos criados com dons e santos, mas não mutáveis, não imutáveis,
Nós mudamos na queda, Deus não. Deus continua o mesmo, mas nós mudamos. Nós perdemos certos dons. Esta é a realidade humana, irmãos. O homem vive afastado e, portanto, sem conhecimento real de si mesmo. É uma coisa importante para citar para os irmãos, um parênteses aqui. Eu peço licença para citar João Calvino. Muitos filósofos, muitos psicólogos dizem que o homem deve conhecer a si mesmo. E isso, de fato, é importante. O homem tem que ter um conhecimento de si. Mas o homem não pode conhecer a si mesmo sem primeiro conhecer a Deus, se contemplar diante da majestade de Deus, para então que ele possa conhecer a si mesmo. É isso que João Calvino ensina, não é? No primeiro livro de suas Institutas, mostrando que nós precisamos do conhecimento do Senhor, para então sabermos quem somos de verdade. E uma vez que sabemos quem somos, podemos nos prostrar diante dele, reconhecendo que ele é santo e que nós somos pecadores e que precisamos de sua misericórdia. O contato, então, com o Criador foi perdido e o que causa no ser humano não é justamente perdição. O homem não conhece a si mesmo, muitas vezes não quer reconhecer suas limitações, vive como se ele fosse Deus neste mundo e não dá glória ao Criador. Vê tudo que o Senhor fez e não reconhece seu poder. Por isso, com toda a filosofia, toda a ciência que temos, não podemos, por esses meios, achar a Deus. A humanidade não consegue desvendar os mistérios de Deus e nega o que está diante de seus olhos. Na verdade, irmãos, o homem caído não tem o poder de buscar a Deus, pois nem mesmo o pode entender. E o próprio texto de Romanos 3 nos ensina isso nos versos 11 e 12. Paulo diz bem assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é a descrição. É o raio-x de Deus da humanidade. É o Senhor dizendo, veja, a questão não é eu quero buscar a Deus, eu vou usar meu livre-arbítrio. Não, a questão é que o homem não tem condições de entender a Deus. Paulo diz, não há quem entenda e, consequentemente, não há quem busque a Deus. Por natureza, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis nessa busca. O homem é como uma bússola quebrada. Ele tem um anseio, não é, por adorar quem seja maior do que ele, mas ele não sabe quem. Ele não pode depender somente da luz natural. Olha para a natureza, vê que aqui há complexidade, poder, há algo supremo, mas eu não consigo desvendar o Deus que fez isso. Recebemos essa verdade pela palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo. Essa é a situação. É a descrição terrível da humanidade e bem realista, nada fantasiosa, não é? Alguns preferem uma visão um pouco mais romantizada, mais fantasiosa, de que o homem é um ser bonzinho. Eu lembro que eu estava assistindo um debate ontem, um canal no YouTube, debate sobre política, e ouvi uma pessoa defendendo a teoria do comunismo, e esse que defendeu a teoria do comunismo deu ênfase a dizer bem assim, o comunismo é uma teoria, não é de uma utopia, que é chegar numa humanidade ideal, perfeitinha, onde todos são iguais, onde todos compartilham, onde há uma consciência, não é, realmente de compartilhar, de caridade. E aí a pessoa ouve uma coisa dessa e até ri. Mas isso realmente é uma utopia. É algo inalcançável. Nós não podemos fazer isso. Não é? Tantos anos de civilização já nos provam que o homem luta o tempo todo contra os outros. Ele quer poder e ele destrói para ter esse poder. Nós avançamos em tecnologia, mas, digamos assim, será que as tecnologias que nós temos hoje, elas são mais para o lado da medicina? Não. É uma parcela. A maior parte da tecnologia que nós temos é para armas de guerra. E sabe por quê? Porque nós não conseguimos confiar nos outros. Uma nação não confia na outra. Todo mundo tem que estar armado. É assim que funciona. O mundo é desse jeito. Não dá para poder imaginar, então, uma humanidade que seja boazinha. Todo mundo seja em harmonia. É uma ilusão. Essa é a dura realidade do homem. Não é? Mas alguns irmãos poderiam, de repente, perguntar. Essa descrição, pastor, ela é muito difícil, ela é muito dura. Não é? E poderiam questionar, mas, pastor, como é que isso pode ser verdade? Nós adoramos a Deus. Nós estamos aqui servindo ao Senhor, o adorando. Então, como pode, não é, isso que nós demos na palavra de Deus ser realmente a verdade que nós provamos em nossa experiência? Tudo isso é verdade, irmãos. Nós realmente adoramos a Deus, mas temos que nos perguntar o porquê fazemos isso. A razão não está em nós. Esse é o ponto principal. A razão não vem de nós, não está em nós. A razão está em Deus, em sua misericórdia. Não encontramos a Deus, não é? Não buscamos a Deus, não procuramos por Ele, porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele veio até nós. Esse é o grande diferencial. Sempre foi assim.
Desde o Éden. Lá no Éden, quando Adão e Eva caíram, não é? Quando pecaram contra o Senhor e viram que estavam nus, qual foi a atitude deles? Foi, eita, pecamos, vamos para o Senhor, vamos pedir misericórdia. Não, eles se esconderam do Senhor, eles fugiram dele. E tentaram fazer alguma coisa, porque se Deus nos pega aqui, não é? Nós não queremos ficar nus diante dele. Então vamos fazer umas roupinhas aí de figueira para cobrir nossa nudez. Deus não aceitou a obra deles. O próprio Deus foi quem sacrificou animais, cobriu eles com pele de animais, para que eles pudessem ficar vestidos diante do Senhor. Mas veja, foi Deus indo até o homem e mostrando a sua misericórdia. E não só cobriu a nudez do casal, Deus mesmo pregou o evangelho para eles, prometeu, não é, que o seu filho, não é, resolveria o problema, desfaria as obras do diabo. Gênesis 3:15, o proto-evangelho. O próprio Senhor prometeu isso, então vemos que Deus mostra a sua misericórdia. E sempre foi assim, quando pensamos, por exemplo, em Noé. Deus foi até Noé. Quando pensamos em Abraão, Abraão era apenas um pagão. Deus foi até Abraão, chamou Abraão e lhe fez promessa. Quando pensamos em Davi do mesmo jeito, Davi estava ali como um pastor de ovelhas. Deus o colocou como um rei grandioso em Israel. Sempre foi Deus, sempre o Senhor abençoou o seu povo e chamou o seu povo. É a atitude do Senhor em ter misericórdia, não é, das pessoas, em ter misericórdia do seu povo, se revelando a sua vontade. Mesmo no tempo dos profetas, o povo se corrompendo e gradativamente voltando à idolatria, era Deus que levantava profetas para denunciar o pecado do povo e chamá-los ao arrependimento. Nunca foi a atitude natural do povo, do homem, dizer bem assim, realmente estamos pecando. Vamos lá. Não. É o Senhor sempre nos dando sinais, nos falando, questionando o nosso caráter, nossos pecados, para que venhamos realmente nos prostrar diante dele. E assim mesmo, o próprio Deus veio até nós, assumindo a nossa natureza, tornando-se homem. A eternidade tocou aqui, neste mundo caído, nessa dimensão fraca, caótica, triste. Emanuel, Deus conosco. Esta é a grande bênção de nossas vidas, esta é a razão. E por meio do Deus homem, Jesus Cristo, recebemos o poder, por causa dele, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. É o que nós aprendemos no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 a 13. Ser filho de Deus é o poder que Deus deu a nós, por meio do seu Filho. Ninguém é por natureza filho de Deus, mas recebemos poder de sermos feitos filhos de Deus, porque cremos em Jesus Cristo. Recebemos o poder de orarmos a Deus como o nosso Pai. Nós oraremos a oração do Pai Nosso no final do culto, no final da liturgia. Poder orar assim é poder de Deus. Poder chamar Deus de Pai é um grande milagre em nossas vidas. E também de buscarmos as coisas do alto, onde Cristo vive. Cristo subiu aos céus, meus irmãos, e nos deu o poder pelo Espírito Santo de buscarmos as coisas do alto, de buscar a Ele, mesmo que Ele esteja distante fisicamente em outra dimensão, nos céus, isso não nos separa dele. Ele está nos céus, mas estamos completamente ligados a Ele pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a grande bênção que nós temos. Estamos ligados aqui, somos membros de seu corpo, não é? E isso mostra a nossa comunhão e que podemos buscá-lo de fato. Ele é o nosso mediador, a ponte de ligação, não é? O Deus homem. Ele é a ponte de ligação entre nós e Deus o Pai. E não importa o que aconteça. Esse é um ponto muito importante. Ele é o nosso advogado fiel lá nas alturas. É isso que nós temos como consolo de nossas vidas. Meus irmãos, se lembrem do primeiro mártir da igreja, Estevão. Em Atos capítulo 7 temos a narrativa de como ele foi morto por apedrejamento. E o que Estevão vê no momento do seu apedrejamento? Nós vemos em Atos 7, versos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Nós estamos aprendendo sobre buscarmos as coisas do alto. É o poder que recebemos do Senhor. E Estevão, quando estava ali sendo apedrejado pelo testemunho do Evangelho, ele olha para o céu e ele vê Jesus Cristo assentado à direita de Deus. Por isso Paulo diz à igreja, buscai as coisas do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Temos então uma ligação garantida com a outra dimensão, a qual chamamos de céu, onde Deus habita. Por isso oramos, Pai nosso que estás nos céus. Mas não somente isso, meus irmãos. Uma vez que Cristo está nos céus por nós, nós podemos pensar no céu, não é, na majestade do céu, como algo real.
Temos que tomar cuidado para não encararmos as verdades celestiais reveladas na palavra de Deus como algo fantasioso, porque não estamos vendo com os nossos olhos. Temos o poder de realmente pensar no céu como algo real. Colossenses 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não é um sonho que nós temos. O que nós pregamos, o que nós ouvimos não é um sonho. Não é uma mera fantasia criada para nos iludir. Não é a tentativa de fugirmos da realidade de nossas vidas. É real. O céu existe e Cristo está neste céu, habitando cheio de glória, com incontáveis seres celestiais. Muitas pessoas olham para o cristianismo, para a nossa religião, como sendo um conto de fadas. Querem equiparar nossa religião às demais outras. Como se a nossa esperança fosse criada por nós mesmos para nos dar motivação na vida, para não desistirmos de lutar. Isso pode até ser verdade nas demais religiões. As religiões criadas pelo homem são de fato uma ilusão. Quem está buscando salvação, esperança, bem-estar, significado nas muitas religiões que o homem criou, nas religiões pagãs, está se afundando em enganação todos os dias. O caminho em que trilham só levará à condenação, porque não estão buscando a verdade, o Senhor, a vida eterna. Mas conceitos humanos de religião estão tentando construir a sua torre de Babel para chegar até Deus. Isso é paganismo. Mas o que temos em Cristo é algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Não foi produzido por mentes desesperadas. Foi nos trazido de fora. O Senhor trouxe essas verdades para nós. Ele nos revelou, o próprio Deus nos revelou, que a eternidade pisou aqui e nos deu conhecimento da verdade, que Cristo, o eterno Filho de Deus, nos reconciliou com o Pai. Por isso esta conexão. Por isso podemos olhar para o alto e lembrar, Cristo está ali, do outro lado, na outra dimensão. Ele está no trono de Deus. Por causa dele, irmãos, podemos simplesmente e devemos pensar nas coisas do alto, nas coisas celestiais, porque existe um reino celestial e Cristo está nele. E podemos olhar para o alto então, como Estevão. Estevão olhou para o alto na hora de sua morte e viu a glória de Deus. Nós não estamos enxergando o Cristo daqui, não está acontecendo a mesma coisa conosco, mas podemos olhar para esse mesmo céu e lembrar disso. Ele está ali. Além dos nossos olhos, além dessa dimensão, de nossa capacidade de enxergar, Ele está lá nos céus, glorioso. Podemos ver isso, por exemplo, como Ele é glorioso, como Ele é exaltado. O mundo, embora tente realmente rejeitar a Jesus Cristo, olhamos para Ele como sendo o nosso grande rei. Apocalipse 5, versos 11 e 12 nos dá essa visão maravilhosa. De como o Senhor é glorioso, como Ele foi recebido de maneira gloriosa nos céus. Diz bem assim, e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. O mesmo Cristo, que outrora foi rejeitado neste mundo, nos céus, Ele é adorado. Todos os seres celestiais se prostram diante dEle. É por isso que estamos ouvindo o chamado de Deus, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está. Temos essa conexão. Queres pensar nas coisas do alto? Este é o poder que Deus deu aos seus filhos. Esta é a razão do porquê nós adoramos a Deus. Estarmos aqui, podemos invocar publicamente o nome do Senhor, cantar salmos, cantar hinos, confessar a nossa fé, ouvirmos a lei do Senhor. Tudo isso é poder de Deus em nossas vidas. É a sua graça, é a sua salvação. Este é o poder de Deus. E temos esse poder para realmente, em nome de Cristo, pelo Espírito Santo, não é desfrutarmos dessa glória hoje, desse antegozo. O Senhor está nos dando uma alegria antecipada. Ele está nos alimentando semana após semana, dia após dia, para não perdermos a conexão, para estarmos sempre lembrando disso. Nosso Senhor está nos céus, Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Muitas pessoas neste mundo, meus irmãos, suspiram por bens materiais. Muitos vivem e morrem para ter dinheiro, para se sentirem seguros, para terem condições na vida, realizar seus sonhos, para terem poder. São várias coisas que fazem com que as pessoas suspirem, não é?
com que elas deixem de dormir à noite para estudar e chegar à frente e alcançar coisas neste mundo. Muitas são as coisas. Aquilo que o mundo tem e que mais impressiona os homens e que leva os homens a fazerem loucuras muitas vezes, a busca por esse poder, por esse reconhecimento, não pode ser comparado com aquilo que o Senhor revelou a nós. Nada. O que o mundo pode nos oferecer é algo perecível que se acaba. São coisas da terra, limitadas, apodrecem, enferrujam. Mas o chamado do Senhor para nós é buscarmos as coisas do céu, as coisas que estão no alto, onde Cristo habita, ou seja, aquilo que é eterno, aquilo que não tem possibilidade de nos trazer frustração. Tudo que nós pensamos aqui pode dar errado. Nós fazemos planos, não é? Nós tentamos construir um tipo de carreira e nem sempre isso acontece. Deus nos abençoa, mas o mesmo Deus que nos abençoa, prosperando o nosso caminho, é o Deus soberano que diz também não para nós, porque nos ama. Então, muitas vezes, nós ficamos frustrados com o que nós planejamos. Por isso, Cristo, em Mateus 5, nos ensina, Mateus 6 nos ensina a não ficarmos plantando ou buscando tesouros nessa terra, mas nos céus. Temos que buscar as coisas do alto. Recebemos o poder de pensar nas coisas do alto. Recebemos o poder de suspirar, de desejar um reino que é inabalável, que ninguém neste mundo pode nos dar, nos prometer. Um reino tão glorioso que é até difícil de descrever, na verdade. O paraíso que não pode ser criado pelo homem, estabelecido e alcançado pelo próprio homem, é o que temos assegurado em Jesus Cristo. Suspiremos por isso, irmãos. Pensemos nas coisas do alto. Vamos fazer essa experiência sempre em nossas vidas. Toda vez que estivermos oprimidos, não é? Sofrendo por algum motivo, lembremos disso. Nosso Senhor continua no céu por nós. Lembremos disso. Aqueles que estão rejeitando essa verdade são todos. São cegos. Nós podemos olhar. Ainda que nos chamem de loucos. Que achem que nós vivemos com a cabeça nas alturas. É isso mesmo. Essa é a verdade. Temos que viver com a nossa mente assim. Aonde Cristo está, aproveitando dessa comunhão todos os dias, não é? E podemos suspirar por Ele e desfrutar das coisas celestiais. Já hoje o Senhor nos dá relances e nos abençoa. A cada domingo, quando somos reunidos, isso aqui é um ensaio, um treinamento para aquele grande dia. Aquele grande dia, seremos aperfeiçoados. A nossa corrupção será tirada de nós. E a adoração de todo o povo de Deus reunido será plena. Sem nenhum tipo de reservas. Temos que pensar sobre isso. Porque pela graça do Senhor, ainda que estejamos aqui, nessa dimensão, temos comunhão plena com o nosso Senhor. Podemos desfrutar hoje da comunhão com Cristo na presença de Deus. Versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, o que recebemos em Cristo, no poder do Espírito Santo, foi uma nova vida. Paulo fala do entendimento de que os membros do corpo de Cristo são um, estão nele. E que esses que são membros do corpo de Cristo já morreram para essa velha vida e ressuscitaram espiritualmente. Ele começa o versículo 1, por exemplo, dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, e começa o verso 3 dizendo: porque já estáis mortos. Ou seja, o poder que recebemos nos vem pela nova vida em Jesus Cristo. Quando morremos para o velho homem, ressurgimos como filhos de Deus, pela fé no seu Filho. Paulo mesmo afirma isto, que agora quem vive, não é? Vive em Cristo. Por exemplo, Gálatas 2, verso 20, ele fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida que nós temos agora é Cristo. Esse é o grande diferencial, não é? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é a nossa vida. Esta é a gloriosa vida que nos foi antecipada agora. Veja, estamos vendo na época do já e ainda não. Hoje já temos essa esperança assegurada, mas sabemos que isso não permanecerá assim. Temos a vida nova agora, não é pelo Espírito Santo. Estamos ligados a Cristo pelo Espírito Santo. Mas quando o Senhor voltar, Ele completará isso em nós. Essa semente do Espírito Santo vai crescer e dominar todo o nosso corpo. E não teremos mais corrupção em nossa vida, não é? Temos comunhão com o Senhor. 1 de João, capítulo 1, verso 3, a parte B, diz bem assim: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho,
Jesus Cristo. Essa é a nossa ligação com Deus. Vejam o poder que recebemos, irmãos. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus, porque Cristo é Deus. E, portanto, temos acesso ao Pai, adoramos a Deus no seu trono, não é? E somos chamados de seus filhos. Este é o poder que recebemos em Cristo. Cristo está no céu. Significa que nossa carne está no céu. Perceba que coisa gloriosa. Que outra religião pode nos dizer uma coisa como essa? Que Cristo estando nos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, significa dizer ao mesmo tempo que a nossa própria carne, isto é, nossa natureza, está nos céus agora. Que algo impossível aconteceu. Podemos lembrar, por exemplo, do Salmo 15, quando o salmista pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem? Quem é digno de subir até o Monte Santo do Senhor? Quem? Esse Monte Santo não se refere apenas ao monte físico lá em Jerusalém. Está se falando do céu onde Deus habita. Quem tem dignidade entre os homens para subir às alturas e estar ali? A mesma coisa que é dito no Salmo 24, quando é cantado sobre o Rei da Glória. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor? Ou quem estará em seu santo lugar? Quem? Aquele que é limpo de mãos e coração. Que não ama a vaidade. Que não é enganoso. Entende a situação? Esse pode subir. Quem de nós é assim? Nenhum, nós somos fracos. Então Cristo vem e se apresenta como esse servo fiel, perfeito, santo, digno de subir aos céus, ao Monte Santo do Senhor, sendo um homem, assumindo nossa natureza. Ou seja, temos a nossa natureza hoje nos céus. Como Hebreus 4, capítulo 1 nos ensina, em verso 4, nossa natureza em Cristo foi elevada. Foi elevada. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, não sabeis que haveremos de julgar os anjos? Mas nossa natureza foi elevada. Fomos criados, não é, com santidade, com dons excelentes. Estávamos numa posição muito alta em Adão, mas caímos. Mas o Senhor, por sua misericórdia, veio até nós e nos levou lá para cima, em Jesus Cristo. Como garantia segura que nós temos. Não é? E o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que assumiu nossa natureza, é aquele que olha para nós, aquele que está nos céus e olha para nós, e fala: eu não me envergonho de chamá-los de meus irmãos. Que coisa gloriosa, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos. Já parou para pensar que muitas vezes nós somos tão fracos que temos vergonha de dizer que somos crentes? Quando fazemos isso, quando fraquejamos ao ponto de tentarmos esconder e sermos um crente secreto, né? Esconder essa verdade, nós estamos nos envergonhando da igreja, nos envergonhando de nossos irmãos. Já acontece muitas vezes de um irmão estar passando pela rua e cumprimentar o outro, e o outro meio que virar, sabe, para ninguém saber que eu também sou crente, porque sabe que ele é crente e eu tento fugir disso aí. Mas o Senhor não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus, capítulo 2, versos 11 e 12 diz bem assim: porque assim o que santifica, como os que são santificados, todos são de um. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos. Nosso irmão mais velho está nos céus. O que nos guia a amarmos ao Pai, o que nos dá exemplo perfeito. Em Cristo, irmãos, recebemos o poder de buscar as coisas do alto, de sermos filhos de Deus, de adorar a Deus em espírito e em verdade, e temos comunhão com o Pai e com seu Filho no Espírito Santo. E não somente isso, meus irmãos. Como ensina o nosso catecismo, temos a nossa carne no céu como garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. A mensagem dos anjos. Por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus, descerá do mesmo modo que vocês viram ele subir. Confie nisso. Essa é a palavra que animou aqueles discípulos. Nosso Senhor subiu, nosso amado irmão subiu, mas os anjos vêm e nos dizem isso. Calma. Ele subiu, é temporário. Ele voltará. Vocês terão este prazer com ele novamente, de estar com ele à mesa. Imagine aqueles que viram, sentiram aquele pesar, mas imagine nós, que ouvimos a sua palavra, que cremos no Evangelho e que nunca podemos contemplar com nossos olhos ao Senhor Jesus. Um dia o veremos. Um dia o veremos. Isso tem que ser o ânimo do nosso coração. No verso 4, então, Colossenses 3 nos diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esse é o nosso verso final. Estou caminhando então para a conclusão.
não é? Estamos seguros, irmãos. Podemos concluir. Temos tudo o que precisamos para prosseguir em nossa vida cristã. Tudo. Absolutamente tudo. Temos todo o consolo da parte de Deus. Cristo nos chama a buscarmos as coisas do alto, mas não apenas isso, por sua bondade, Ele também alimenta a nossa fé pelo Espírito Santo, para que venhamos permanecer buscando essas coisas. Esse é o consolo que temos. Ele nos deu, por exemplo, sacramentos. Iremos desfrutar daqui a pouco da Santa Ceia. Sacramento que Ele nos deu para alimentar a nossa fé, para lembrar disso. Lembra da promessa que temos na ceia? A promessa que temos na ceia? Quando Ele instituiu a ceia, Ele prometeu aos discípulos, um dia vocês vão, mais uma vez, não é, estar nesse momento comigo, de celebrar a ceia. Nós ceamos, nós participamos da mesa do Senhor com essa esperança no nosso coração. Estamos compartilhando, não é, o pão e vinho, sabendo que um dia nós o faremos de novo com o próprio Senhor no reino dos céus, em seu reino eterno. É isso que alimenta a fé da igreja. Foi por isso que durante tantos anos, tantos séculos, os cristãos jamais desistiram. É a força que Deus deu à igreja, uma esperança tão incomparável que mesmo Coliseu, para serem mortos por feras, por leões, por gladiadores, nada disso intimidou os cristãos. Hoje, o que cristãos passam em continentes, em países onde há perseguição do evangelho, sejam países comunistas, sejam países muçulmanos, aonde as pessoas rejeitam e criticam e até perseguem e matam cristãos, eles continuam ali adorando a Deus, com as limitações. Por quê? Por essa esperança incorruptível dada pelo Senhor. Eles continuam buscando as coisas do alto. Enquanto muitos se concentram nas coisas da terra e querem simplesmente ter um reino neste mundo, Ele nos conquistou, não é, apresentando para nós um reino eterno. O que eu tenho para vocês é maior do que o mundo pode dar para vocês. Busquem as coisas do alto. Eu quero concluir o sermão lendo o texto de Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Os irmãos podem abrir suas Bíblias. Vamos concluir o sermão justamente fazendo a leitura desse texto. Os irmãos podem ouvir essa leitura, porque realmente é consoladora para nós. Hebreus 4, versos 14 a 16. Ouçam com atenção cada palavra e percebam o consolo que temos no Senhor Jesus, daquele que está nos céus. Diz bem assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E agora ouçam a consolação. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o nosso consolo nos céus. Nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Nós podemos buscá-lo sempre. Todos os dias, orar em nome dele, e ele estará sempre atento para nos abençoar, como ele prometeu aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.